Olá, meus amigos. Então, mais uma vez aqui estamos, sempre agradecendo a presença de vocês, agradecendo aos inscritos, que todo mundo fique bem. E hoje, então, nós vamos continuar o assunto do último vídeo, que é sobre o nosso abdômen, o abdômen estufado que a gente sente, aquele incômodo que a gente sente, que podem ser muitas, pode estar mostrando algumas doenças. O mais importante é que a gente lembra, assim, para iniciar a nossa conversa, que o abdômen, esse estufamento que a gente sente, esse mal-estar assim, ele pode estar mostrando algum tipo de doença, ele pode estar mostrando assim uma obstrução intestinal, que não deixa as fezes sair, que em algum lugar, alguma altura do intestino, ele pode estar obstruído, está tendo algum tipo de problema. Às vezes pode mostrar até um tumor no intestino, ou apendicite, que você já deve ter ouvido falar. Então, o mais importante, assim, ao iniciar a nossa conversa, é que a gente sempre procure um médico, um gastro, para fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, para a gente ver como é que está o nosso sistema gastrointestinal. A gente não fica sabendo porque é tudo ali dentro e de repente, assim, é importante que a gente saiba o que está acontecendo dentro de nós, né? Então, quando a gente falar da carne, por exemplo, quando a gente não mastigou bem o alimento, o que acontece? Vamos colocar a carne. Eu comecei a mastigar a carne, eu teria que mastigar muito para que ela chegasse no estômago já bem desmanchada, né? Só que normalmente a gente não faz isso. A gente dá uma mastigadinha rápida e engole. Daí o nosso estômago, ele vai formar o bolo alimentar, e o que vai acontecer? Ele vai demorar bem mais quando é a carne. A digestão demora bem mais para mandar para o intestino, né? Chega no intestino, ele vai ainda chegar com pedaços. Esses pedaços, as bactérias vão receber esses pedaços, elas vão triturar eles, e nisso vai ter uma fermentação. Essa fermentação vai formar os gases que a gente falou, todo tipo de gases assim, gás carbônico, hidrogênio, metano, nitrogênio e o enxofre. O enxofre é em menor quantidade porque ele é aquele gás que ele é responsável pelo mau cheiro das fezes, né? Então, olhem bem, para a gente chegar aonde é o mais importante. Quando a gente tem uma infecção de garganta, por exemplo, a gente toma um antibiótico, o antibiótico ele é para eliminar bactérias. E a nossa flora intestinal também tem bactérias. No nosso trato gastrointestinal, que começa pela boca e vai até a saída no reto, no nosso ânus, até ali é cheio de bactérias, são milhares de bactérias que elas estão ali para nos proteger contra o que vem de fora. Por exemplo, se a gente tomar um antibiótico para garganta, o que vai acontecer? Ele é usado para eliminar bactérias, só que ele vai eliminar as bactérias que nos fazem mal na garganta, mas eles vão para o intestino também. E eles vão eliminar, vão matar a bactéria da nossa flora intestinal, que são as bactérias que nos protegem. Então vejam bem, a gente vai ficar assim, o nosso sistema imunológico vai ficar bem mais fraco, tá? É só pra gente saber isso. Eles são exclusivos, os antibióticos são exclusivos para eliminar bactérias, tá? E não fungos e vírus. Quando a gente tiver problema com fungo ou vírus, não é antibiótico, mas sempre o médico vai mostrar isso, vai dar o tratamento certo. É sempre importante não tomar medicação nenhuma sem acompanhamento médico, né? A acidez gástrica, como é que ela acontece? A gente tem, quando a gente sente assim, um refluxo gastroesofágico, por exemplo, ele volta do estômago e volta um pouquinho daquele líquido bem ácido, vem pro nosso esôfago, assim, e às vezes ele chega até a boca, assim, ele chega queimando, porque ele é bem ácido mesmo.
uma da primeira atitude que a gente tem, assim, é de tomar um inibidor da bomba de prótons. O que é isso? É o omeprazol, esomeprazol. Esses medicamentos, eles inibem, eles diminuem, eles reduzem consideravelmente a formação desse ácido, né? E daí não vai ter esse refluxo aí. Só que esse ácido ali, que ele vai deixar de ser produzido, ele vai fazer mal. O omeprazol vai fazer mal para o nosso intestino. Chegou no intestino, ele vai fazer a mesma... ele vai ter os mesmos sintomas assim que tomar um antibiótico. Ele vai reduzir a nossa flora intestinal e nós precisamos que essas bactérias fiquem vivas ali para nos proteger. Então, vejam, também não é bom tomar esses medicamentos para reduzir o ácido, né? E estudos recentes, eles relatam que os inibidores de bombas de prótons, que são os omeprazóis, eles são capazes de alterar toda a nossa microbiota em todos os segmentos do nosso trato gastrointestinal. Então, desde a boca, o esôfago, o estômago e os intestinos, ele altera toda a microbiota, todas as bactérias que elas estão ali para nos proteger, ele vai alterar tudo isso, porque ele vai matar. Elas vão morrer, daí elas não vão nos defender, a gente vai estar aberta assim para pegar outras infecções. E o que acontece? Eles podem, esse tipo de problema, assim, se a gente tomar essas medicações assim e não fizer nada para refazer a nossa flora intestinal, eles podem contribuir para o desenvolvimento de uma doença que se chama disbiose. Disbiose, o que é? Disbiose é um desequilíbrio que ocorre na nossa microbiota. Então, a microbiota são as bactérias que nos defendem, né? E é responsável também pela síndrome do intestino preso, afetando a nossa digestão, nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, e a qualidade de vida, logicamente, a gente não vai ficar bem, né? Na disbiose, o número de bactérias ruins é muito superior às boas. Então, as bactérias, as que nos fazem mal, elas vão estar em número bem maior que as nossas, que as que nos defendem. E as causas disso tudo são esses medicamentos que a gente falou, os antibióticos, os antiácidos, o estresse, agrotóxicos, intolerância alimentar. Então, tudo isso aí contribui para a gente diminuir a nossa flora intestinal, a gente colocar ela, em vez dela nos defender, ela vai diminuir toda a nossa resistência. Dentro do nosso intestino, a gente tem mais de 400 espécies de bactérias e a fermentação ocorre no cólon ou no intestino grosso. No cólon e no intestino grosso é mesmo, né? Elas fermentam ali, elas formam esses gases que a gente vai se sentir inchado, né? O intestino grosso e o cólon, eles têm cerca de 1,5 metro. Vocês imaginem, então, até o reto, até a saída das fezes, 1,5 metro. E ele fica, todo o nosso intestino, ele fica assim, enroladinho, todo enroladinho, um em cima do outro, assim. E eles têm que ter aquele movimento que a gente chama peristáltico, que é o peristaltismo. Ele tem que estar sempre se mexendo assim. Então, é indicado como? O que acontece? É importante que a gente faça exercício, que a gente se mexa, porque vocês imaginem, o nosso intestino grosso, o cólon, ele tem 1,5 metro até a saída das fezes, né? E o nosso intestino todo, quando inicia o intestino até a saída das fezes, ele tem de 7 a 9 metros. Vocês imaginem 7 a 9 metros de comprimento, abrindo assim, ficar enroladinho assim, um em cima do outro. Vocês imaginem como vai ser difícil
movimentar essas fezes, fazer todo esse processo ali e eliminar elas. Então, por isso que é importante que a gente faça um exame de vez em quando para ver como é que tá, porque fica muito escondido ali dentro. Quando a gente vai ver, já tem algum problema bem sério, né? A absorção, o nosso intestino grosso também, ele é responsável pela absorção da água que determina a consistência do nosso bolo fecal. As nossas fezes, elas não podem ficar muito duras porque elas vão ficar se movimentando ali dentro do intestino até sair. Vocês já pensaram, né? 7 a 9 metros é bastante espaço, né? Ele é responsável, o intestino delgado, por 90% da digestão do nosso organismo. Ele é responsável pela absorção dos minerais, das vitaminas, da nutrição toda que o nosso organismo precisa, de aproveitar tudo isso, tá, gente? Então, por exemplo, assim, eu falei antes a pessoa tem dor de garganta, acontece tudo isso, tem que tomar antibiótico. Se a pessoa tiver essa bactéria, assim, ela continuar sentindo esses ácidos, sentindo mal, esse refluxo, tá? Ela vai fazer um exame, tá? Daqui a pouco ela vai ter a Helicobacter pylori, aquela bactéria que é bem comum. Então, é indicado que para tratamento dessa bactéria, 2 antibióticos e um omeprazol e um inibidor da bomba de próstata. Então, veja bem, vão ter 2 antibióticos e um inibidor que ele vai reduzir a produção desse ácido gástrico. Isso aí, essas 2 medicações, elas vão curar a bactéria, mas a nossa flora intestinal vai ficar bem comprometida. A gente tem que repor isso porque se a gente não repor essa flora aí, a gente vai estar aberto para qualquer tipo de infecção, né? Os sintomas que a gente da perda da nossa flora intestinal, quando diminui assim as bactérias que estão ali para nos proteger, os sintomas que a gente sente, ó, náuseas, gases, bastante gases, vômitos, diarreias, prisão de ventre, assim a gente fica trancado. E quando ocorre por muito tempo esses sintomas, a pessoa corre o risco de desenvolver intolerância à lactose, doença celíaca ou síndrome do intestino irritável. Também é tudo doenças assim bem ruins, bem difíceis, né? Por isso que é importante que a gente procure um médico, né? Já é comprovado assim que mais de 2 milhões aqui no Brasil tem essas síndromes, esses problemas de intestino por ano. 2 milhões de pessoas no Brasil. O tratamento para tratar isso, quando aparecem esses problemas, ele ajuda, mas ele nunca consegue curar tudo. Então ele requer um diagnóstico médico e pode durar anos ou a vida inteira esse tratamento até a pessoa melhorar, né? Então o mais importante é uma dieta rica em fibras, exercícios físicos, porque a gente só imaginando assim, de 7 a 9 metros, todo enroladinho assim, e se ele não tiver movimento, se eu não me mexer, ele vai ficar paradinho. O importante é que a gente se mexa, que a gente se movimente, que a gente faça algum exercício físico assim. E o estresse também colabora muito para que aconteça isso. Olha só, na Universidade de São Paulo, os gastroenterologistas, que eles afirmam que um probiótico, como a gente fala do antibiótico que ele faz mal para a nossa flora intestinal, o probiótico ingerido em quantidade certa, assim, também indicado pelo médico, ele não tem contraindicação, ele só vai ajudar com que melhore a nossa flora intestinal, as nossas defesas, nosso intestino, né? E também, assim, a gente tem que procurar uma alimentação saudável, rica em legumes e vegetais, e poucos alimentos industrializados, frituras e alimentos açucarados. Por exemplo, a soja,
o ovo, castanha do Pará, iogurtes probióticos, alguém já deve ter ouvido falar, leite fermentado, kefir, que é um leite fermentado também, coalhada. Os grãos de kefir, eles têm ação probiótica, eles são ricos em vitaminas, a vitamina B1, B12, vitamina K, cálcio, aminoácidos essenciais, ácido fólico e magnésio. Isso aí é importante que a gente faça uso, que faz muito bem para o nosso intestino, para a nossa vida, né? Os probióticos, eles refazem a nossa flora intestinal. Eles são, esse kefir, eles são organismos, são micro-organismos vivos que, quando administrados na quantidade adequada, eles são um benefício para a nossa saúde. Eles estão presentes, como a gente já falou, em iogurtes, leites, também podem ser encontrados em formulações farmacêuticas que eles fornecem inúmeros benefícios, equilibrando nossa microbiota, nossa flora intestinal. Nós temos trilhões de organismos, de micro-organismos que convivem dentro de nós. A maioria não nos causam mal. Os probióticos, eles competem diretamente com as bactérias patogênicas. Quando a gente fez uso desses probióticos, esses iogurtes, essas cápsulas até dos probióticos, eles vão direto atacar as células patogênicas que não fazem, as que fazem mal para nós, as bactérias, né? Que elas causam as nossas doenças. Eles se ligam às células do intestino, fortalecendo a barreira epitelial e formando uma defesa para que a gente não seja, para que a gente não fique com as toxinas, não receba esses micro-organismos nocivos que nos fazem mal. Então, gente, o que mais é indicado em qualquer tipo de problema sempre é buscar uma ajuda médica, é muito importante para que todas as pessoas façam uma colonoscopia de vez em quando, pelo menos faça uma primeira para ver como é que tá, né? Porque como é que a gente vai saber o que tá acontecendo? Só fiquem imaginando, de 7 a 9 metros de intestino, o que acontece ali dentro, né? Quando a gente ficar sabendo que tem alguma coisa, de repente seja até tarde demais. Então é importante que a gente faça uma colonoscopia de vez em quando, uma endoscopia, que é pela boca e vai até o estômago ali, todo o trato gastrointestinal, né? Daí procurem um médico, nunca se deve tomar medicação sem receita. Vocês viram o simples omeprazol, o que ele faz, né? E um antibiótico também, o que ele faz? Ele mata bactérias, ele é usado para bactérias, o antibiótico, porém ele mata nossas bactérias também. Então tem que refazer essa flora intestinal, tá, gente? Então, o mais seguro de tudo, procurem um médico e vão buscar ajuda assim, porque a gente não tenha surpresa lá na frente. É sempre bom saber antes, ser prevenido que remediado, que ter a doença, né? Um grande abraço a todos e deixem ali o recado, o que mais vocês gostariam de saber a respeito do assunto, tá bom? Um abraço, fiquem bem.